Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora para Campo Mourão e toda a nossa região através da TV Carajás. Hoje o nosso programa completa um ano que estamos aqui apresentando empreendedorismo, emprego, conversando com pessoas e conhecendo sobre vocações. Conversaremos hoje com nossos vereadores eleitos Sidney Jardim, que é advogado também, e um outro advogado, Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, que também é vereador eleito para o próximo pleito. Antes de iniciar as nossas entrevistas, quero homenagear os aniversariantes da semana. Alexandre Barbosa Lemes, Claudemiro Grugel, Cristiane Brito, Denise Cravichinchi, Gislaine Lima, Odair Nespolo, Pablo Alejandro, Rafael Liberato, Sidney Precinati Júnior e Vanessa Helena Russeto. A todos, muitos anos de vida, com saúde, sucesso e felicidades. Começamos então a nossa entrevista com o vereador eleito e advogado Sidney Jardim. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos aqui da TV Carajás. Ok. Sidney agora se elegeu para o seu 5º mandato. É o vereador com mais mandatos na história de Campo Mourão, correto, Sidney? Isso mesmo. E começou bastante jovem. Começou até mesmo antes. Eu me elegi agora com 30 anos, vou assumir próximo aos 31. Você foi vereador aos 28, se não me falha a memória. 28 anos. Em 96 foi a eleição e em 97 assumiu. Exatamente. É o mais novo da história do PPS em Campo Mourão. Exatamente, Pedrinho. Graças a Deus eu tenho esse orgulho aí de ter começado bem jovem na política. Aliás, não só na política, tudo na minha vida aconteceu muito cedo e graças a Deus nós estamos aí trabalhando. Ok. Esse programa, gente, é sempre bom relembrar que a gente hoje não veio aqui conversar sobre política, ou o que acha do prefeito, o que não acha, ou do ano que vem. A gente veio conhecer um pouco da história do cidadão Jardim, né? Do cidadão Sidney Jardim. Estava lendo a história dele agora há pouco. É um rapaz que sempre trabalhou muito, é um rapaz que foi muito bem educado pelos seus pais, né? Onde prezou. O seu pai tinha uma vocação política, infelizmente não conseguiu seguir carreira, mas tem uma história muito bonita de trabalho, de empenho e que hoje é eleito pelo 5º mandato devido a todo esse trabalho de base e que veio crescendo e hoje a gente veio conhecer um pouco. Sidney, eu estava analisando a sua história quando você começou a trabalhar desde novinho, né? Morou um pouco com meus amigos lá no Alto Alegre até os 3, 4 anos de idade e depois foi para Vila Ouro Preso, onde está até hoje. É correto? Exatamente isso, Pedrinho. Você até comentou do meu pai. O meu pai era uma daquelas pessoas, um dos únicos na sua época, que ele assistia toda a sessão da Câmara de Vereadores. E quando ele não estava lá presente pessoalmente, acontecendo a sessão, a gente ouvia pelo rádio. Na época, a Rádio Colmeia transmitia as sessões ao vivo da Câmara de Vereadores e nós ficávamos em casa ouvindo a sessão de vereadores pela Rádio Colmeia. E eu acredito que foi até por aí que começou uma vontade, um desejo. Talvez naquele momento eu não exteriorizei isso, porque não pensava, mas veio daí uma motivação para um dia ser vereador. E sobre a minha vida, você colocou muito bem, eu nasci no Alto Alegre e de lá vim para cá, bem próximo ali da Fátima, minha esposa. Nascemos a 2 quilômetros um do outro, só que a gente não sabia que a gente nasceu lá. Aí nós viemos, meu pai trocou uma propriedade que a gente tinha por 2 terrenos ali na Vila Ouro Preso e nós mudamos para ali e a Fátima mudou para 100 metros da minha casa, sem eu também saber que ela existia. E daí eu cresci ali na Vila Ouro Preso, estudei ali, fui senhorzinho na escola da Vila Ouro Preso em 1977 e daí em 1985 eu conheci a Fátima num casamento de uma amiga dela, olhei para ela, me apaixonei e estou com ela até hoje. Amor à primeira vista. Com certeza, nascemos perto um do outro lá no Alto Alegre, sem saber, mudamos um para perto do outro ali na região da Vila Ouro Preso, também sem saber, e fomos nos conhecer em 1985. Bacana. Eu estava analisando a sua trajetória profissional. E antes dos 12 anos de idade, consta aqui várias profissões. Catador de papel, engraxate, sorveteiro, pasteleiro, babá, boia fria, balconista de lanchonete na Fecilcan, integrado Chopin, PUC Pebiru. Tudo isso antes dos 12 anos. Como foram essas experiências de trabalhar bem novinho? Foram muito boas, Pedrinho. A vida, antigamente, a gente começava muito cedo. Isso aí não é nenhum mérito para mim, Sidney Jardim. A maioria das pessoas naquela época, que não tinha uma estrutura financeira, começava muito cedo. Hoje em dia, eu prefiro gastar um pouco mais com os meus filhos para eles terem uma formação, para começar a trabalhar depois de uma formação, depois de já ser um profissional. Naquela época, não. Os filhos tinham que começar a trabalhar para poder ajudar os pais a manter sua casa. E eu comecei muito cedo.
cedo. Eu comecei com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu já catava papel nas ruas de Camorão, eu já vendia sorvete, eu já engraxava. Aos 9 anos de idade eu fui babá. Tem muita gente que vê aí e pensa que eu não fui, mas eu fui. Eu cuidei de um menino aqui em Camorão, que hoje já está bem grandinho, já é meu eleitor, inclusive, por todas as vezes. Um abraço ao Binho e a toda a família. E também fui balconista na lanchonete da Fecilcan e na lanchonete do Integrado, junto com o Oswaldinho da Gelisa. Na época era ele que cuidava dessas lanchonetes, era dele essas lanchonetes, e eu trabalhei ali com ele no PUC Piabiru, e enfim, eu vim crescendo e tendo uma formação. E aos 12 anos que eu falo é que eu consegui meu primeiro bom emprego. Eu entrei para a Guarda Mirim aos 12 anos de idade, e daí que consegui um emprego de office boy na antiga madeireira Imaco, e que era a mesma Termas Juremas. Na época a Termas ainda era um pouco menor do que é hoje, essa estrutura hoje toda que é a Termas. E eu entrei aos 12 anos. Então, antes disso, eu passei por tudo isso que você viu. Desde o catador de papel, nós acordávamos 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para chegar primeiro em frente às lojas em Camorão para poder catar o melhor papel, que era o papelão. Então, a gente acordava nesse horário com meu amigo Vanderlei, o Vando, que hoje é vendedor do Magazine Luiza, os irmãos dele, enfim, a família que a gente morava ali por perto, acordava muito cedo e ia catar o papel. E eu lembro muito bem dos bailes de carnaval de Camorão, que era a nossa grande festa, porque naquela época vendia, os bailes usavam aquele papel picado que jogava nos bailes e tudo mais, e jogava um no outro para cima, e quando acabava o carnaval, a gente chegava em frente ao 10 no outro dia de madrugada, o baile nem tinha acabado ainda, e a gente já estava ali esperando para varrer, porque era o papel mais pesado. Então é muita coisa boa que eu tenho para contar da minha infância e que serviu para essa minha formação profissional de personalidade e de caráter que eu tenho hoje. A Guarda Mirim foi uma escola na tua vida? Foi a minha grande escola, né? Eu entrei para a Guarda Mirim aos 12 anos, se não me falha a memória, em 1984, e quando eu comecei a ter esse primeiro bom emprego, que foi de office boy na madeireira Imaco, aonde eu ia até os bancos de Camorão, fazia pagamento, inclusive na época conheci o seu pai, e ia nesses bancos e efetuava pagamento de tudo que acontecia na madeireira, nas Termas Juremas. Conheci muitas pessoas, tive muita amizade e comecei a sonhar. Na época eu falava um negócio curioso, Pedrinho. Eu comecei a me empolgar com o banco, e eu falava que o meu sonho era ser gerente do Banco Central do Brasil. Eu nem sabia que era presidente, eu achava que era gerente, porque todo mundo era gerente naquela época, e eu via que tinha muito dinheiro. Eu falava, eu quero ser gerente do Banco Central do Brasil. Eu falava isso. E logo na sequência, para uma ou para outra pessoa, eles me cobram até hoje, que eu falei que eu tinha vontade de um dia ser prefeito da cidade, desde aquela época. E cresci nisso, com os bancos e tudo mais. Entrei para a Gouveia aos 16 anos de idade, como relojoeiro, e daí em diante vem a minha formação profissional. Ok. Na Gouveia foi relojoeiro e depois foi gerente da Gouveia. Eu entrei na Gouveia, na verdade, como office boy. O meu amigo Valdemor Vigilato, na época, era o financeiro das Termas e da Imaco, e daí ele descobriu que o Ronaldo estava precisando de um office boy na Gouveia. Aí me chamou, sugeriu para o Ronaldo, falou que eu era um bom office boy. Eu trabalhei lá na bandeireira Imaco com a Iris Fátima, que todo mundo conhece, contadora Camorão, com o João Dorossiak, com a Lourdinha, com a Sônia, com o seu Sérgio, que era o dono, com o seu falecido Rui, que foi, eu sempre brinco que é um dos melhores patrões que eu já tive até hoje, com o seu Delcides Constantino Miguel, que ainda estava vivo na época que trabalhei lá, e depois disso me ofereceram para ir trabalhar na Gouveia. Eu entrei como office boy na Gouveia, logo o Ronaldo saiu um relojoeiro e precisava de outro, e eu cheguei para o Ronaldo e eu falei que eu tinha condições de consertar relógio, porque uma das coisas que eu sempre falo na minha vida é que eu sempre acreditei em mim mesmo. Eu nunca cheguei e fiquei esperando a pessoa me oferecer. Eu cheguei e falei, eu tenho condições de fazer isso aí, e mesmo sem saber. Eu tenho algumas histórias curiosas, por exemplo, dirigir. Eu trabalhava na madeireira Imaco e eu via o seu Batista, o dia que chovia, era o seu Batista que me trazia para o centro. Ele me trazia com um passatão, daqueles passatão antigo, e me trazia para os bancos para fazer pagamento. Eu ficava olhando para ele, vendo ele engatar a marcha, ele dirigir, e ficava olhando aquilo e tudo mais. Um dia eu cheguei, meu irmão tinha um Carmanguia, eu cheguei, olhei para o meu irmão e falei assim, deixa eu dar uma volta no teu carro. Ele falou, não, rapaz, você não sabe dirigir. Eu falei, sei sim, eu aprendi, o seu Batista me ensinou. E, na verdade, o seu Batista não tinha me ensinado. Eu olhava e via ele dirigindo, mas eu tinha certeza que eu conseguiria fazer aquilo. Você não sabe dirigir, rapaz? Meu irmão falou, eu sei sim, me dá aí que você vai ver. Peguei o carro, engatei o carro, morreu na primeira. Eu falei, morreu porque essa embreagem está alta, eu não estava acostumado com a embreagem alta desse jeito. Liguei a segunda vez, saí com o carro, dei uma volta no quarteirão e devolvi para ele. Eu acreditei em mim mesmo que eu tinha coragem de dirigir, porque eu via. Quando eu entrei para a Gouveia, na sequência, quando o Ronaldo precisou de um relojoeiro, eu cheguei para ele e falei assim, Ronaldo, eu tenho condições de consertar relógio. Não, mas será? Eu falei, tenho condições, se o senhor me deixar aí, o Luiz me ensina, que era o relojoeiro, e eu tenho condições. Ele acreditou
acreditou, me deu essa oportunidade, eu entrei, aprendi a consertar relógio, entrei na época na Gouveia, ali próximo à Caixa Econômica, dali fui para a Big Ben, que era em frente à banca do seu Jonas, ele acreditou e me colocou sozinho lá na relojaria da Big Ben, depois fui para a Gouveia da Rua São Paulo, que abriu na Rua São Paulo, na sequência o Ronaldo abriu a Gouveia Móveis, ali onde era a Gouveia, perto da Caixa Econômica, e o gerente acabou saindo, e um dia conversando com ele, falou, o gerente está saindo, estou pensando em contratar outro. Eu falei, por que você não me leva para lá? Eu quero ser gerente lá. Será, Chidinho? Eu falei, me leva e você vai ver. Me levou, no primeiro mês eu vendi 3 vezes mais que a outra pessoa que estava. E foi assim, as vendas foram aumentando e tudo mais, eu como gerente ali da empresa. Bacana. E eu estava vendo também a tua paixão pela política, ocorreu num momento bastante interessante, né? Foi uma atitude sua na prainha Humaití, quando um determinado deputado estava fazendo um discurso. Exatamente. Naquela época, Pedrinho, tinha no estado do Paraná um programa chamado Mercado Popular, ou Mercadão Popular. Eu acho que era mercado, era no governo do Álvaro Dias. Eles mandavam os ônibus para os bairros e esses ônibus eles vendiam mercadoria assim, bem abaixo do preço de custo. Vendia arroz, vendia feijão. O que é hoje o Bolsa Escola, o Bolsa Família, que alguma coisa inclusive tem que ser reavaliado, naquela época se oferecia com esses produtos mais baratos. Ou seja, a pessoa trabalhava, ganhava o seu dinheiro, tinha condições de comprar e o governo oferecia esses produtos por um preço mais barato, para não faltar arroz e feijão na mesa do trabalhador, principalmente aquele que não tinha um bom recurso. E na região da Vila do Peixe, sempre foi uma região muito carente, a antiga Vila do Sapo, aqui de Campo Mourão, tinha muitas pessoas carentes e esses ônibus eles iam para lá. E a gente entrava dentro desses ônibus e fazia compra. Minha mãe era cadastrada, minha família era cadastrada, a gente ia lá e comprava arroz, feijão, a farinha para fazer pão, esse tipo de coisa básica para o dia a dia dentro de uma casa. E o Mercadão parou, de uma hora para outra, assim, pararam com esses ônibus pararam de vir. E na época tinha um deputado em Campo Mourão e ele marcou uma reunião lá na prainha para dizer que os ônibus iam voltar, de tanta população protestar e tudo mais. E daí eu fui nessa reunião, não sei por que eu fui lá, eu acho que de repente ou instinto ou não tinha o que fazer aquele dia, eu peguei e fui nessa reunião junto com a minha mãe. E chegando lá, eu percebi que esse deputado ele começou a enrolar muito no discurso. Eu percebi que as pessoas estavam sendo enganadas, sabe? Mas claramente enganadas. Eu já trabalhava na Gouveia, já era relojoeiro na Gouveia, eu percebi claramente que as pessoas estavam sendo enganadas. Aí eu peguei e me empolguei. Peguei, levantei e falei, olha, todo mundo aqui está sendo enganado, dá para ver que o deputado está enganando vocês, não vai voltar esse Mercadão, é para Campo Mourão, não vai funcionar de novo. Gente, nós estamos sendo enganados aqui, uma conversa mais ou menos assim. Aí eu olhava para as pessoas e falava assim, dona Iraci, quantos anos a senhora me conhece? Me criei na casa da senhora, ô, senhor fulano, quantos anos a senhora me conhece? Vocês não estão vendo que vocês estão sendo enganados? O que nós estamos fazendo aqui? Eu vou embora, eu vou levar minha mãe embora. E quem quiser vai junto comigo, porque a gente está sendo enganado nessa reunião. Peguei e levantei. Mais da metade das pessoas levantaram e foram embora com a gente. Porque me conheciam, me criei dentro da casa deles. A primeira televisão que eu assisti foi na casa deles. O primeiro videogame que eu joguei foi na casa deles. Até por isso, acredito, levantaram e foram embora comigo. Fomos embora, praticamente acabou a reunião. Aí passou uns 2, 3 dias, o meu patrão na época me chamou e falou, o que você fez lá na prainha? Aí eu peguei e contei para ele que tinha acontecido, mas vieram aí conversar comigo, porque disse que você tumultuou a reunião lá e acabou com a reunião, e teve gente até que me pediu para te mandar embora. Aí eu falei, o senhor que sabe, emprego não falta aí na cidade. Na verdade, faltava emprego, mas eu não tinha medo de sair da loja, eu nunca tive essa preocupação. Ele falou, não vou te mandar embora não, mas cuidado com o que você faz fora da empresa e tudo mais, que não é legal para a empresa. Aquilo me revoltou muito. Por que depois, na sequência, a pessoa vai lá na empresa, onde eu trabalho, a minha vida particular, para querer me prejudicar? Por que aconteceu? Ele falou, eu vou entrar para a política, porque pessoa igual essa não pode participar muito, não. E daí comecei a me dedicar. Entrei para a Associação de Moradores, e daí tem a história aí minha na associação, e foi daí que eu comecei a participar efetivamente da vida política em Campo Mourão. Bacana, bacana. Foi uma iniciativa espontânea e que mostrou o lado de liderança do Sidney Jardim. Pessoal, vamos sair agora para um breve intervalo e já retornamos, continuando a entrevista com o nosso vereador eleito. A Datacampo Tecnologia em Informação está no mercado há 5 anos, desenvolvendo sites, lojas virtuais, software sob medida e e-mail corporativo. Com profissionais altamente capacitados, com a supervisão dos professores Pedrinho Néspolo e Leandro Lago. Resultado, transparência e seriedade são nossas marcas. É
no Supermercado Carreira que a gente lembra das pessoas que mais ama. Das crianças. Do lanche em família. Do churrasco com os amigos. Dos outros amigos. A gente lembra de todo mundo. De todo mundo mesmo. Supermercado Carreira. Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida. Aqui, as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados ficam para sempre. Colégio Vicentino Santa Cruz, um projeto de vida. Matrículas abertas. A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório, suprimentos para informática e papéis sulfite de toda a região. Veja algumas vantagens que a A4 oferece: preços baixos, excelentes marcas, grande estoque à pronta entrega e comodidade, atendimento personalizado a empresas e escolas. A4 Suprimentos, Avenida Goiuerê 340.